Nossa Jojo, não é a Todinho, é muito melhor. E olha, eu cheguei de Aracaju agora há pouco, saí 5h30 da manhã, e ganhei de presente isso aqui, Alain, ó. Vou ler para vocês. Racismo estrutural, feminismos plurais, coordenação de Jamila Ribeiro e Silvio Almeida. Na verdade, eu não ganhei porque não é só meu. Está dedicado a mim e a minha querida companheira e pastora, Odja Barros. Então, obrigado, Dandara, Josileide, Gilvaneide e todas as negras por trás de você, em nome de Jesus. Queria que você lesse comigo essa frase que está em destaque, o povo preto. Vamos ler juntos e juntas e juntos? Você de casa também, tá bom? Vamos ler todos e todas e todes? O povo preto tem origem, com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Queria lhe convidar para a gente ler o Salmo 149 e o Salmo 81, conforme está colocado aqui. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque vai ter um detalhezinho que os brancos nunca fizeram questão, Paulinha, que os pretos vissem. Por isso, a vida inteira foram considerados menores. Está ali a historiadora Fran. Não tem alma, né, Fran? Preto não tem alma, então pode ser vendido como bicho, pode ser estuprado e o que seja. Então vamos prestar atenção um detalhezinho aqui, Eliane, desse texto que nós vamos ler. Leiamos juntos e juntas e juntos. Acompanhem. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborim e com harpa. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Prestar atenção? E a Etiópia fica na Europa, não é? Na América do Norte, em África. E já no Antigo Testamento está dizendo, o povo de África será tratado como meu povo. Mas o que a igreja cristã fez foi demonizar, escravizar, matar nossos irmãos de África. Leamos juntos. De fato, acerca de Sião se dirá, todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali, com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas... Então, meus irmãos, o povo preto tem origem em Deus, o povo amarelo tem origem em Deus. O povo branco tem origem em Deus. O povo puba, como eu sou puba, porque no Nordeste é puba. Minha tia dizia, você é puba. Dona Anitta, que está assistindo o culto agora, ela disse, isso aí é puba. Puba é quando você fica ali, não é nem lá nem cá. Tem origem em Deus. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, ou atrás de você, e disse assim, a sua origem é divina. Você que está em casa, escuta isso. A sua origem é divina. A sua origem, quando foi gerada lá na barriga de Marina, é divina. Princeso, a sua origem é divina. É porque o Felipe me chama de princeso. A sua origem é divina. Joyce,
com esses olhos lindos. Juninho, e aí? É ou não é uma origem divina? Oh, tem uma denúncia aqui para fazer, viu? Vocês estão vendo a camisa? Diz que passou o sábado lanchando lá no quartel. Foi o André que jogou esse negócio. Foi o André. Então vamos cantar, gente. Pai Nosso dos Mártires. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Cantemos e oremos simultaneamente. Pai Nosso dos pobres marginalizados, Pai Nosso dos mártires, dos torturados. Santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Oh, 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 glória a Deus! Oh, oh, perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os erros, vê que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Oh, oh, cadê as palmas? Oh, 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 aleluia! Oh, oh, Pai nosso dos pobres marginalizados. Glória a Deus. Pai nosso, Aleluia. dos mártires, dos torturados. Deus eterno, Deus que nem é branco nem é negro, Deus que, como diz a Sandra, da semente BP Aracaju não cabe nenhuma caixa e nenhuma aritmética teológica. Deus que é sopro, vento selvagem, que para quando quer, mas que não se deixa dominar. Que esse vento varra todo preconceito, todo racismo, toda misoginia, todo tipo de ódio, em nome de Jesus. Que esse vento varra a uniformidade e que se estabeleça a porque quanto mais plurais formos, multicoloridos formos, melhores seremos. Perdoa quando usamos o teu nome
para machucar alguém, para desejar o mal de alguém. Livra-nos dessas preces de morte, no nome de Jesus. E obrigado, Deus, nessa manhã, porque eu tenho certeza que não foi outra coisa que moveu o coração de tantos negros e negras na história, senão a fé. A fé num Deus que não admite que seres humanos sejam tratados de maneira indigna. Por isso, essa igreja une sua voz para gritar em alto e bom som: liberdade em Jesus, em quem nele não há mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, onde todas as barreiras devem cair por terra e reinar a tua paz e as relações de afeto e respeito. Aceita essa celebração, recebe esta celebração em nome de Jesus. Amém e amém. E nós vamos cantar um sorriso negro, um abraço negro. Mas deixa eu aproveitar para te pedir uma coisa. Quem aqui já tomou as 4 vacinas, gente? Levante a mão, de boa. Eu tenho encontrado muita gente boa, cabeça boa, que diz: eita, esqueci. Eita, esqueci. A segunda doeu, não fui nem tomar a terceira. Não é nem porque eu sou negacionista, é porque eu esqueci. E nessa coisa de esqueci, a BQ1 está aí matando de novo. Aos mais idosos, irmãos, a quem tem imunidade baixa, recomendamos na igreja que volte a usar máscara. Aos mais jovens e a todos e todas e todes, voltemos a higienizar nossas mãos com água e sabão e álcool. E por fim, por favor, tome a sua vacina. Quem tem filhos menores, não seja irresponsável, vacine os seus filhos, em nome de Jesus. E para o nosso acampamento, nós vamos ter, irmãos, que exigir de quem tiver com sintomas gripais, testagem. Pastor Paulo Nascimento está péssimo do ponto de vista gripal, mas fez teste ontem, deu negativo. Aí a gente fica tranquilo, porque ele fez o teste 3 dias direitinho e negativou. Mas não está bem, mas aí é gripe. Então que a gente fique atento em cuidar e respeito à vida do outro. Amém? Não é pedir demais. Então vamos ficar atentos a isso e vamos aproveitar essa canção para dar um abraço, para dar um cheiro. Claro, se alguém se sente assim, olha, vamos ficar só no toquinho, aí você fica no toquinho. Mas se você se sente à vontade, está vacinado, betumado, ungido, entendeu? Comeu cuscuz hoje de manhã, alguém comeu, minha gente? Você está triplamente vacinado. Se Bolsonaro, em vez de ficar falando de hidroxicloroquina, dissesse que cuscuz curava Covid, ele ganhava a eleição no Nordeste. Mas graças a Deus que ele não teve essa ideia brilhante, nem para isso ele foi competente. Hoje eu estou terrível. Vamos nos... Hoje, né? Hoje? Vamos cantar e nos abraçar. Um sorriso negro, um abraço negro. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Eita, samba bom! Negro é a raiz da liberdade. Negro é a cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor.
E negro também é saudade. Um abraço negro. Um sorriso negro. Traz felicidade. Vive sem emprego. Ô, coisa boa! Fica sem sossego. Vai! Negro é a raiz da liberdade. Um abraço negro. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, É verdade. Fica sem sossego. Oi, oi! Negro é a raiz da liberdade. Negro é a conquista. Negro é a raiz da liberdade. Vai! Negro é a raiz da liberdade. Amém? Amém? Veja, as palmas foi tão fraquinhas, gente. Foi fraquinha as palmas, não foi? Foi fraquinha. Então vamos só cantar o estribilho com percussão, com bateria e ali. Gente, olha a nossa percussionista style ali, ó, que coisa mais linda, no pandeiro. Agora, venha pra cá pra gente ver você tocando esse pandeiro mais aqui. Venha pra cá, mulher. Fique mais aqui. Vamos lá? Só o refrão pra gente, o pessoal de casa sentir a energia do samba no pé. Aqui um abraço pra minha igreja brasileira. Gente, pastor Marco Davi e uma galera no Rio fundou uma igreja batista, mas o nome da igreja é Minha Igreja Brasileira. Só rola samba e pagode. Amém. Gosto. Em homenagem à nossa querida Rose Mangifeste. Vamos lá. Um sorriso negro. Um abraço negro. Como é que diz? Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. O negro é a raiz da liberdade. Só a igreja, só a igreja. Cadê? Sim, sim, sim. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Agora uma salva de palmas. Poder sentar. Deus seja louvado. E olhe, ontem uma jovem Flor de Manacá fez aniversário, nossa querida irmã Thelma, ano difícil para Thelma, mas Deus tem sustentado ela, amém? Hoje outra Flor de Manacá está fazendo aniversário, Simone Sampaio, que Deus possa abençoá-la, com certeza ela está lá no Francês de casa, assistindo a celebração. Beijo para Thelma, beijo para nossa querida Simone. Mas tem um aniversariante que está aqui, que aí o pessoal diz que eu que provoco. Eu perguntei para ela assim, quantos anos você está fazendo? Ela disse, 13. Minha gente, aí é complicado. Cadê ela? Eu queria que ela viesse aqui. Vem cá rapidinho. De boas, aprendi com ela, de boas. Jessiquete, gente, 13 aninhos hoje. Olha aí. Que beleza. Olha a mamãe ali. A mamãe chega e fez assim, ó. Oh, meu Deus, meu bebê. Meu bebê, seus dois bebês, ó. Você... Vamos rogar uma bênção. Queria que você estendesse a sua mão daí. E essa bênção vai para a Thelma, essa bênção vai para a Simone, essa bênção vai para a Jéssica e para toda a galera que estiver fazendo aniversário, em nome de Jesus. Deus eterno, obrigado pelas vidas preciosas que o Senhor tem nos dado o privilégio de desfrutar nessa comunidade de fé. Na figura de Jéssica, de Simone e de Thelma, eu te peço uma bênção especial sobre todos, todas e todos que estão a aniversariar. Mas também coloco a família da Juraci,
que é exemplo da família da pastora Sandra, perdeu um sobrinho de 41 anos num infarto fulminante. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero agradecer também, nesse momento, pela vida do Denis Café, que depois de mais de 80 dias de luta, nesta manhã está em casa. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Teu Evangelho, nós não seríamos amigos, irmãos e família IBP. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje todo mundo vai ganhar brigadeiro da Jéssica. Não estava sabendo, não? Foi o André que me disse. Eu já ganhei o meu. Ah, já ganhou o seu? Você já ganhou o seu, Jobinho? Não? Epa, que vai rolar a problema. Deus abençoe. Olha, saindo de fininho. Deus vê e ouve o grito do povo preto. Este é o Deus que me vê. Vamos ler juntos? Deus vê e ouve o grito do povo preto. Este é o Deus que me vê. Vamos ler Gênesis e Êxodo. Este foi o nome que ela, Agar, deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E ontem a pastora Ódia começou a sua palavra lá na semente dizendo: eu sou o que sou. E ela perguntava: vocês acham que foi um grito, um trovão, ou foi uma voz suave materna? Eu sou o que sou. Quem sabe quem é não precisa ficar gritando, gente, tentando provar o que é para os outros, em nome de Jesus. Nós vamos, nesse instante, ter um momento de oração e de gratidão por uma pastoral que, nesse 20 de novembro, alcança a maioridade. Mas Preto alcança a maioridade logo cedo. Temos aqui um oficial da PM, que eu digo que é a melhor especialista em distinguir quem é preto. Impressionante que a PM não confunde puba, galeguinho, escurinho, moreno, que quando é para entrar no concurso e na cota da universidade, o que aparece de gente se dizendo preto é a coisa mais linda do mundo. Mas quando a PM encontra na rua, a PM especialista, e o mais engraçado, formada na sua maioria de pretos, mas instrumentalizados como feitores a oprimir pretos. Então preto não precisa chegar a 18 anos, Tiago, para alcançar a maioridade. A bala que tem endereço não precisa de 18 anos. O porta-mala da viatura não precisa de 18 anos. Tantos sumiram. E se a gente não gritar, Marcos, vão continuar sumindo. Então, nesse instante, eu quero convidar toda a pastoral, por favor, para vir até aqui. Nós vamos, nesse instante, orar, agradecendo a Deus e fazer esse momento de louvor e celebração. Hoje é um domingo também marcante. Começou domingo passado. Hoje é o segundo domingo do Enem, uma galerinha prestando o Enem.
Mas a gente ora mesmo, porque não basta só passar, depois tem que ter a passagem. E dependendo do curso, o dinheiro para comprar o livro. E por aí vai. Quem aqui veio de família pobre e conseguiu fazer universidade pública? Levante a mão. Foi fácil? Difícil, né? Mas se a gente não lutar por ela, eles vão deixar os pobres da universidade particular pagando e os ricos da universidade pública com os nossos impostos. Queria que vocês subissem aqui, por favor, e quero convidar a pastora Ódia para vir até aqui fazer essa oração. Óbvio que aqui tem um recorte, como a Lana mesmo disse, está trabalhando hoje num trampo, como ela disse, né? Joel, que faz parte da fundação desse núcleo histórico. E eu queria convidar todos os irmãos e irmãs que se veem como negro, não tem dúvida, na frente do espelho, irmãos, nem na frente de uma abordagem. Porque eu nunca sofri um baculejo, irmãos. Lembrei agora do nosso grupo de reggae. Olha o baculejo, mão na cabeça. Então, se você olha para o espelho e diz assim, não tem dúvida, cara, eu sou preto. Eu sou preto. Eu queria que você viesse até aqui. Por favor, pretos e pretas, venham até aqui. Em nome de Jesus. Vocês veem que aqui em cima tem uma galega, não estão vendo uma galega? É porque no Nordeste não é loira, é galega. Olha ela aqui, ó. A galeguinha da pastoral. Sabe por quê, irmãos? Eu não preciso ser favelado para lutar pelo favelado. Eu queria que vocês viessem para cá também, ocupassem aqui as escadarias, por favor. E a igreja vai ficar de pé, porque nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus pelos 18 anos da nossa pastoral da negritude. Primeiro dizer, gente, que alguns ministérios na igreja, a gente se orgulha de ter. E esse ministério, para nós, é um orgulho. Apesar de que, para alguns irmãos IBP, no início, não era um orgulho. Se perguntava assim, para que pastoral de negritude na igreja? Na igreja não tem racismo. É verdade? Igreja sempre teve racismo, infelizmente continua tendo racismo. E enquanto alguns ministérios é bonito, por exemplo, está aqui misturado banho solidário e pastoral. Houve alguma resistência ao ministério do banho solidário? A igreja do Pinheiro, orgulhosamente, é da nossa igreja. Porque é bonito fazer bondade aos pobres. Você fica assim, sou eu que estou fazendo essa obra, essa caridade para os que não têm. E por que não bater no peito e dizer assim, temos orgulho da pastoral, da negritude, da nossa igreja, que enfrenta o racismo estrutural. Irmãos e irmãs, nós tivemos dificuldade de aceitação dentro da Igreja Batista do Pinheiro, e é bom que se diga, porque celebrar essa maioridade não significa dizer que a Igreja do Pinheiro não teve e não tem resistências ao tema, da pastoral, porque ela, de alguma maneira, carrega outras coisas difíceis na igreja evangélica, que é o diálogo interreligioso, o reconhecimento de um sagrado mais amplo, que não pertence só a alguns grupos religiosos, mas pertence a outros e outras que têm dificuldade de reconhecimento no meio evangélico. Então, assim, glória a Deus, porque não desistimos, vocês não desistiram. Glória a Deus que essa pastoral segue com seu serviço, e um serviço e uma diaconia no mundo necessária, porque o mundo nunca foi tão racista como atualmente. E nós temos que nos orgulhar e, ao mesmo tempo, nos comprometer mais como IBP. Não é deixar com o grupo da pastoral. É dizer assim, cada um de nós, se você é da Igreja do Pinheiro, você dizer, eu também sou pastoral da negritude IBP. Brancos e negros. Brancos e negros. Brancas
e negras têm que dizer: a pastoral é minha. E orgulhosamente a gente fazer essa declaração para dentro da igreja e para fora da igreja. Oremos, irmãos, estenda as suas mãos. Deus, foi o espírito arruá antirracista que soprou esse desejo no coração de alguns irmãos e irmãs há 18 anos atrás. Foi o vento que entrou lá no texto de Atos e movimentou aquela sala e desorganizou as estruturas daquela sala, narrado como Pentecostes. A pastoral é fruto de um Pentecostes do Espírito na Igreja Batista do Pinheiro. Assim como outras pastorais, é sempre o Pentecostes do Espírito que nos movimenta, que nos orienta. Não é a agenda do mundo essa, é a agenda da igreja e do teu Espírito. E obrigado, porque todas as vezes que o teu Espírito, a tua ruá, trouxe um sopro para essa igreja, corajosamente houve alguns que aceitaram dizer sim ao teu sopro, ó Deus. Porque algumas igrejas são visitadas por esse mesmo Espírito e dizem não, e fecham a porta, porque tem medo de sustentar o que o Espírito está dizendo à igreja naquele tempo. Obrigada, porque essa igreja de novo não teve medo de acolher a voz do Espírito e se organizou como pastoral da Negritude BP. É uma pioneira que tem inspirado outras igrejas, como a pastoral Rosa Parques, da Igreja Batista do Coqueiral, que se inspirou aqui, que aprendeu daqui. E às vezes alguns irmãos da nossa igreja simplesmente não conhecem, ou não apoiam, ou não se orgulham. Eu me orgulho, Deus, desse ministério, dessa pastoral que o Senhor mesmo soprou. Renova novos sopros sobre a pastoral. O que temos mais a fazer, a proclamar? Qual o novo tempo para a pastoral dentro da igreja e fora da igreja? Estamos aqui, ó Deus, nessa manhã, reafirmando que estamos aqui dizendo juntos e juntas: eis-nos aqui, eis-me aqui como pastoral Negritude BP. Usa essa pastoral, Deus, para os teus propósitos, seja dentro da igreja, seja para além da igreja. Que a tua graça cubra, Deus, esse ministério. Também provoque esse ministério, movimente esse ministério pela força do teu Espírito. Porque nada está feito, nada está terminado. 18 anos não são nada para séculos e séculos do estabelecimento de correntes, de algemas, de escravidão, de sofrimentos. 18 anos não é nada. Por isso, Deus, não nos faça sentir como missão cumprida, porque nada está cumprido nesse mundo. Muito menos agora, em tempos onde essas forças do mal se manifestam de uma maneira tão violenta. Acorda, ó Deus, cada irmão e irmã da IBP, que poderia estar aqui somando nesse momento com esse ministério. Novas gerações, novas pessoas que chegaram, que se somaram depois da pastoral e que podem, ó Deus, fortalecer esse ministério. Cada irmão negro e negra que veio aqui à frente, Deus. Eu peço, ó Deus, um sopro do teu Espírito sobre a vida de cada um e cada uma. E tu sabes que como cada um e cada uma viveu e vive o racismo cotidiano da vida de um corpo negro nessa sociedade racista. Às vezes aquele tipo de racismo disfarçado e discreto, mas que fere a alma da pessoa. Questões que ficaram dentro da nossa alma, que só o Senhor conhece. Vai lá, ó Deus, na vida de cada irmão e irmã e restitui, ó Deus, na vida de cada homem e mulher negra dessa igreja, aquilo que Gil testemunha tanto, o orgulho que ela encontrou, o reconhecimento, o autorreconhecimento como mulher negra, e como isso se tornou, em vez de vergonha, orgulho. Que a tua graça visite-nos hoje e sempre. Amém. Um sorriso negro,
um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, Vai! traz felicidade. Glória a Deus. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Olha, a nossa internet está travando e a gente não tem como resolver isso, dominar essa questão, mas a gente está gravando o culto. Então, se a gente tiver algum problema de continuidade, a gente está gravando, tá? E depois, então, fica disponível lá. Não é isso, Amanda, Joyce e a galera? Então, de boa, mas se você está acompanhando, continue acompanhando, tá bom? Trava, volta, mas no final vai ficar lá garantido e gravado. Eu pedi para a Gil ficar aqui, ela tem sido um dos rostos da pastoral publicamente, para ela dizer para a igreja, objetivamente, aonde a pastoral da nossa igreja está presente na cidade e no estado de Alagoas. Bom dia, irmãos e irmãs. Como o pastor Aod já falou, a pastoral da negritude tem sido procurada para dar o testemunho, para ser exemplo, para que outras pessoas e outras igrejas entendam como foi o movimento do surgimento da pastoral aqui na igreja. E aí, a Coqueiral tem a Rosa Parques, né? E estamos com outras igrejas ligadas à Aliança de Batistas do Brasil hoje, dialogando com a pastoral da negritude para saber como fomentar uma pastoral dentro de suas igrejas. No estado hoje de Alagoas, esta semana, Josileide e eu tomamos posse, representando a pastoral da negritude, no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Estou ali representando a pastoral como titular e Josileide como suplente. E é isso, é mais um espaço de, como eu disse, é mais um espaço de resistência. Glória a Deus. Essa é a sua igreja, amém? Que Deus seja louvado e que a gente continue segurando a onda. Nós vamos dedicar a Deus os nossos dízimos, nossas ofertas. E eu queria convidar aqui a nossa administradora, por favor, porque eu desconfio que esse presente é para a administração da igreja, para a liturgia da igreja. Ontem, em Aracaju, um casal que congrega na nossa congregação, que fez aniversário de casamento esses dias, 11 anos. 11 anos, o João Paulo e o Aderlan. No final do culto ontem, os dois me chamaram. Pastor, o senhor não imagina o quanto a igreja do Pinheiro tem feito bem a nossa vida, Pedro. E nós queremos fazer um mimo. Engraçado que eles que fizeram aniversário. Você já pensou se a gente inverter isso? Eu vou fazer aniversário, mas minha igreja está precisando. Então eu vou ajudar a minha igreja em algo que ela precisa. E aí eu queria que Marlúcio viesse aqui e me fizesse a gentileza, porque eles me entregaram, entregar um negócio desse para mim. Aí disseram, se o senhor quiser abrir, abra, mas é para a igreja. Sabe o que eu fiz? Joguei na mala do carro e tranquei. Aí eu queria que você, por favor, abrisse para a gente, porque Patrícia, para mim e Rogério e diretoria igreja, isso é resposta de oração. Nós estamos passando um perrengue financeiro. Mas é importante, irmãos, que ninguém fique imaginando que é porque a nossa agenda. Não, irmãos, nós estamos solapados por uma empresa criminosa chamada Braskem. E se essa igreja gostasse de caminho fácil, Alain, estaria com alguns milhões na conta, mas teria entregue a nossa casa para eles. E nós estamos dizendo não. E não é negação. Tem base científica para estarmos aqui, atestado pela Defesa Civil. Mas a nossa vida estaria resolvida. Resolvida, irmãos. Até porque foi o que o advogado da Braskem disse para mim. Se o senhor soubesse o que a gente ia oferecer para vocês, vocês pegariam logo. Está aqui Rogério da Comissão Jurídica, que ouviu isso também.
E nós dissemos, desculpe, nós não estamos à venda. Então estamos enfrentando lutas, mas estamos de pé. E eu sei que tem aquele lance, sabe, Dé? Poxa, quando as coisas estão difíceis, dê o que você tem, irmão. Dê R$5. Mas a minha pergunta é, quando a bênção chega, por que você não dá uma bênção maior? Isso é coisa de igreja pentecostal, porque se você fizer isso, a igreja é o Valdomiro. Não, irmãos, lá é um 7-1 mesmo. Aqui você sabe para onde vai. Olha aí no grupo Família IBP, estão os relatórios financeiros da igreja. As contas em aberto. Estamos devendo 26 mil reais por baixo, até o dia 18. O tesoureiro me animou, disse, amanhã vai para 30. Obrigado. Mas a gente prefere ir de cachorro-quente em cachorro-quente, de rifa em rifa, de feijoada em feijoada. Mas me emocionou, Cássia, ontem. A Derlan está desempregada, irmãos. O João Paulo está segurando a casa. Mas ele ouviu aqui, porque eu desconfio que seja. Eu vou dizer porque... É isso mesmo? Eu vou dizer porque que eu desconfiei. Porque ele me entregou esse negócio. Aí eu fiquei pensando, não pode ser um conjunto de prato. Não pode ser uma toalha de mesa. Irmãos, são 2 microfones sem fio. Eles dão... O João Paulo é enfermeiro. João Paulo é enfermeiro. Ele não é dono de uma loja. Ele não tem 30 mil de salário. Mas os dois resolveram, diante da bênção que essa igreja tem sido para eles em Aracaju, eles vão se tornar ele vai se tornar membro, vai vir se batizar em Paripueira. E eu queria dar esse testemunho, irmãos, porque quando a gente é grato, a gente também faz um sacrifício. O Roberto, que tem sido um exemplo para a nossa comunidade, tem dito, nossos sacrifícios não precisavam ser assim, porque a gente tem gente. Se houver partilha e esse espírito, nós vamos conseguir dar passos ainda mais ousados. Então, João Paulo, Aderlan, que Deus lhes abençoe e multiplique em nome de Jesus. Obrigado, que a Rua possa abençoar. Nós vamos, nesse instante, dedicar, irmãos e irmãs. E eu quero convidar, por obséquio, 2 irmãos ou 2 irmãs, pretos e pretas, que possam vir até aqui para nos ajudar no ofertório, nesse instante, porque nós vamos cantar Deus é do gueto. Quem pode vir até aqui? Quem se oferece? Posso chamar? A Fabiana já está vindo, com a camisa do CSA, uma mensagem meio negativa, mas tudo bem, né? Mas é de resistência? Esses dias eu passei, Rogério, e disse assim, eu sonho com uma declaração dessa para a igreja do Pinheiro. Eu não gosto do pastor sair da igreja. A igreja está com muito viado, vou sair da igreja. A igreja agora está discutindo, está dizendo que Oxum não é mais o demônio. Vige, eu gostava quando ele era o demônio. Bicho, eu passei e vi no muro assim, CSA, nunca lhe abandonaremos. Tem algum azulino aqui pensando em largar o CSA para torcer pelo CRB? Tem? E por que a gente abandona a nossa comunidade tão fácil? Ah, sim, estou preocupado com o presidente do CSA, que disse que está com medo do governo Lula e vai levar a fortuna dele para fora do Brasil. O Rafael Tenório. Bichinho. Olha, se os azulinos tivessem vergonha, porque futebol é um negócio que o povo gosta. Dizia assim, agora você vai. Agora você vai morar em Portugal, aquele país socialista. É conversa, irmãos. Conversa de rico que não tem o que fazer. Que não tem o que fazer. Que não tem o que fazer. Mas o CSE é maior. Amém? Glória a Deus. E a igreja do Pinheiro é maior que o CSA. Amém? Olha, vi até regateando dando amém. Deus é do gueto. Vamos dedicar ao Senhor. Os
pájaros cantam afinados, expressão da sua paz. E as flores bem vestidas, resultado do cuidado. Você que está em casa pode mandar um pix para a igreja, tá bom? Pai, minha voz tenta sem cansar te alcançar. Na real você nunca esteve longe assim. Seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta. Seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta. Eu não mereço, não, eu não mereço, não. Vejo o que fizeram com seu nome, meu coração chora. Ouço o que fizeram com seu nome. Abre os ouvidos. Meu coração grita. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Deus é menino. Que maravilha! Aleluia! Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Aleluia! Deus é menino. Deus é menino. A salva de palmas. Não, aqui para nós, essa Kátia lacra muito. Gente, olha a Joyce, é minha sogra. Não, vamos fazer mais barulho, Arrepiou, não arrepiou? Que beleza, gente, que beleza. Fabiano, queria que você viesse agradecer os dízimos e ofertas. Agradecer essa oferta, irmãos. Isso é uma resposta, o pessoal da mídia está sonhando com isso, o pessoal do louvor está sonhando com isso. Esses dias eu, num ímpeto de fé, disse assim: André, levanta aí o orçamento, André. Aí ele fez o orçamento dos microfones sem fio, mandou para mim, disse: André, guarda o orçamento, André. É, porque sabe como é, né, Munize? Sabe, tem coisa que é mais urgente. E aí a Rua diz assim, ó, de boa, glória a Deus. Seu Pai, nosso Deus, Deus preto, periférico, te agradecemos esse dia de hoje para um dia celebrativo. E eu agradeço, Senhor, porque é nesse quilombo que eu aprendi a ser um homem, um cidadão, um cristão, tentando cada dia ser um pouco melhor. Que esse quilombo possa ser também de libertação para outras pessoas. Senhor, abençoa os dízimos e oferta, para que possa manter a nossa casa nessa luta, nessa caminhada diária, que é árdua, mas acreditamos, Senhor, que Tu está no controle de tudo. Em nome de Jesus, amém.
Essa camisa é bonita, essa aqui é a verdade, é recalque. Nós vamos celebrar a negra mesa do Senhor. Eu queria que a pastora ficasse aqui do meu lado. E essa frase que está aqui da Alice Walker. Um dia desses, eu vou me sentar à mesa do Senhor e eu vou me queixar aos gritos. Vou caminhar ao lado de Jesus e dizer a Deus como você me trata. Quando eu vejo espiritual, quando vocês verem essa coisa negro espiritual, isso aqui vem da região mais racista dos Estados Unidos. De um lugar, irmãos, onde nos domingos de manhã, Tiago, Donatello, os irmãos estavam de terno, Bíblia na mão, louvando a Jesus, e quando voltavam do culto, arrebentavam as costas de irmãos negros, porque também se empolgaram no culto. E o culto negro nos Estados Unidos, irmãos, dura umas 4 ou 5 horas. Nós já participamos de um. E aí, Bárbara, você acostumado diz assim, eu não vou dar conta. Eliane Reis estava conosco num culto de oração nos Estados Unidos, quando o pastor disse assim, agora vamos aos pedidos de oração. Aí eu disse, que vai ser como na igreja, né? As 2 pessoas vão pedir oração e a gente ora. E só tinha realmente umas 50 pessoas e o nosso grupo. Problema. Cada irmão que ia pedir oração, irmãos, pedia cantando o seu pedido no negro espiritual. O culto de oração terminou, Samuel, 11h30 da noite. Isso para a realidade norte-americana, irmãos, branca, seriam as 5 da manhã. Você acha que a gente estava cansado? A gente estava embasbacado com aquele derramamento. E olha, isso acompanhado de um jazz, de um soul atrás, com o piano. Bam, 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 bam. Lembra, Eliane? E aí a irmãzinha pediu oração, meu amigo, e tinha pedido que era meia hora. Ela louvando, mas era louvando e dizendo assim, Deus, está difícil, está sem comida, perdi o marido, mataram o meu filho. E quanto mais desgraça, Alain, mais lágrima, mais sapateado, mais aleluia. Putz, imagina se nossos cultos fossem influenciados por essa escola. Quando o pastor da igreja dançasse assim, olha, meu Deus é negro, meu Deus é índio. Eita, isso é coisa do candomblé. Não, irmãos, isso é coisa de preto. Amém? Alice Walker é a autora de um trabalho que vocês conhecem, talvez pelo filme, A Cor Púrpura, quem já assistiu? Deve assistir, se é um filme antigo, um dos melhores que eu acho que tem para nos situar do que foi a vida da comunidade negra nos Estados Unidos na época da segregação, na época da atuação do racismo, legitimado, inclusive, pelas estruturas do Estado e da Igreja e do protestantismo norte-americano, não é? Então, assistam o filme A Cor Púrpura. Ela é uma escritora e ela escreveu também esse poema. É um poema espiritual, é um poema, e essa citação é tirado desse poema. Um dia desses vou me sentar à mesa do Senhor e me queixar aos gritos. Vou caminhar ao lado de Jesus e dizer a Deus como vocês. E esse você está no singular. Poderia ser vocês, mas é você no singular, porque ela está falando da igreja branca em relação à igreja negra. Como as pessoas negras eram tratadas na igreja de brancos. Parte do poema eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia do contexto dessa frase.
O poema citado no início dessa mensagem é de Alice Val, que é chamado o poema A Mesa do Senhor, a Mesa Negra do Senhor, onde ela narra a história de uma velhinha, uma senhora negra, poderia ser a Lourdes. Vamos imaginar Lourdes do Espírito Santo, descrita no poema da Alice. Essa velha negra, vestida com um traje de domingo mofado, entra numa igreja. Ela ousou entrar em uma igreja branca, sentar-se no último banco da igreja branca. Ela olhar para a cruz da igreja branca. Foi expulsa, pois o seu corpo negro não pertencia àquele lugar. E ficou perplexa ao ser jogada na escada da igreja. O conto de Alice termina assim, com Jesus chegando, encontrando essa mulher negra jogada fora da igreja branca e convidando essa velha preta para ir caminhar com ele. Ela obedece e vai caminhando junto ao Jesus que a acolhe. Primeiro caminhou em silêncio, depois começou a contar a Jesus sobre todos os anos que cozinhou, limpou e cuidou dos filhos que nem eram seus, dos irmãos da igreja branca. Ela olhava para Jesus e sorria, e ele sorria de volta para ela. Ela contou também sobre os episódios na igreja branca. E indignada, disse que só cantarolava em silêncio, em pensamento, enquanto era jogada para fora da igreja branca. Ele sorriu, abraçou-a e ela se sentiu melhor. O tempo parecia voar ao lado de Jesus. Passaram pela casa dela, onde ela morava. Que casa miserável! Ela mais uma vez rompeu o silêncio para dizer como estava alegre por Jesus ter vindo caminhar com ela, fora da igreja branca. Que ela costumava olhar a sua imagem, a imagem de Jesus que tinha no quarto dela. Não sabia aonde estavam indo juntos, mas poderia caminhar assim para aonde fosse levada. Pessoas olhavam enquanto aquela mulher andava sozinha e falava sozinha. E diziam, olhe lá, uma negra do lado de fora da igreja. Aquela gente da igreja nunca soube o que aquela mulher fazia caminhando sozinha. Eles jamais mencionaram sua existência a qualquer pessoa, ou mesmo entre si. Algum tempo depois, a maioria deles ouviu falar de uma velha preta que morrera depois de ter sido jogada na escada fora de uma igreja branca. Por improvável que fosse, parecia que ela resolveu, depois de morrer, caminhar sem parar. Muitas das famílias negras à beira da estrada diziam que haviam visto a velha senhora andando decidida, às vezes resmungando numa voz baixa, insistente, às vezes cantando. E ainda outras vezes apenas fazendo gestos nervosos com as mãos. Em outros momentos, sorrindo silenciosa com os olhos no céu. Eles diziam que ela estava sozinha, mas parecia que tinha alguém do lado dela. Alguns até se perguntaram em voz alta onde ela estivera indo, tão determinada. Caminhou até que o seu coração não aguentou. Alguns supunham que ela talvez tivesse parentes do outro lado do rio, a alguns quilômetros de distância. Mas, na verdade, ninguém mais soube dizer o que aconteceu com a mulher negra jogada fora da igreja branca.
aonde vão se sentar as mulheres pretas nas nossas igrejas no Brasil, não brancas, mas de teologia branca, de liturgia branca, de imagens de um Deus branco. Não há lugar para as nossas negritudes em cultos, que são cultos que reverenciam a uma visão branca da fé de Deus, da igreja. Na casa de Deus, deveria ser o lugar onde todos e todas sentassem à mesma mesa do Senhor. Mas qual tem sido o lugar oferecido às pessoas negras? Não é à toa que o poema da Alice diz que essa mulher negra ousou sim entrar, Lourdes, numa igreja branca, que eu frequentei as igrejas brancas e visitei igrejas pretas. Mas eu não teria coragem de entrar se eu fosse uma mulher preta, Gil. Estou lhe dizendo hoje, não naquela época. Eu teria que ter muita força se fosse uma mulher negra para entrar num culto de igreja branca. Porque só tem branco. E o lugar é hostil para uma pessoa negra. Ter coragem de entrar é uma coisa. Ocupar o último banco. Por que ela não veio sentar à frente? Se sentar no último banco foi uma afronta para a igreja branca, imagine sentar nos primeiros lugares. E mesmo sentando, querendo passar desapercebida no último banco, foi notada, claro, não poderia ser diferente. E foi jogada fora da igreja. Mas, pastor, isso é coisa da história lá nos Estados Unidos, dos Estados Unidos segregacionista. Aqui no Brasil não é desse jeito. Não existe nem racismo. Pretos e brancos, assim, são irmãos e irmãs. Não é verdade, irmãos. O lugar de negros e negras na estrutura institucional do cristianismo, o que oferece às pessoas negras é último banco. O último banco está aí para pretos e pretas, para a comunidade LGBT, se disponibiliza último banco. E que, por favor, passem desapercebidos. E que, por favor, não ousem ocupar um lugar à frente ou à mesa do Senhor. Porque essa a gente entrega para quem a gente quer. Não basta, irmãos e irmãs, ser uma igreja com discurso. Temos que ser uma igreja, sobretudo, de testemunho. A Chimamanda, uma escritora nigeriana muito lida atualmente, ela aponta uma das coisas que eu acho que contribuíram para essa construção do racismo estrutural, institucional e religioso. Ela fala dos perigos da construção da visão sobre o outro, seja qualquer outro, o branco sobre o preto, o rico sobre o pobre, os homens sobre as mulheres sobre os homens. O perigo da visão sobre o outro, seja culturalmente falando, ou também sobre a questão de religião, gênero, raça, classe, apenas a partir de um único ponto de vista sobre o outro que você tem. Ela alerta que essa perspectiva é criada. Mostre um povo como uma coisa só, como somente uma coisa repetidamente, e será o que ela se tornará. A história única que o cristianismo contou sobre as pessoas pretas foi o que as pessoas pretas se tornaram para a teologia e o cristianismo. Quem não já ouviu falar da marca de Caim? Quem já ouviu essa narrativa que a marca de Caim foi
a cor preta como maldição. Alguém já ouviu essa narrativa? Isso é o que Chimamanda fala sobre uma história contada sobre o outro repetidas vezes. O outro passa a ser aquilo que você contou sobre ele repetidas vezes. Ela também nos chama a atenção sobre quem conta as histórias sobre esse outro. Quem contou a história dos negros para nós? Não foram eles. Quem faz dessas histórias as definitivas histórias sobre os outros, geralmente, são os grupos, infelizmente, que dominam a história de todos. Existem muitas vítimas dessa narrativa da história única. Nesse contexto, a escritora nigeriana alerta para o perigo dessa história única, que cria divisões, preconceitos, estereótipos. E como estereótipos são representações incompletas, eles fazem uma história tornar-se verdades sobre o outro. Esse movimento de contar histórias únicas sobre outros de outra fé, de outra cor, de outro gênero, de outra classe social, é muito praticada pelas nossas igrejas, pelas nossas teologias, pela nossa cultura em geral. O texto de Chimamanda se relaciona um pouco com o que afetou até a mentalidade de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, como criança, também foi alvo de uma história única. Por exemplo, sobre o povo não judeu, sobre os que não eram do seu grupo religioso, do seu grupo étnico. Os gentios eram contados pela visão da história única dos judeus. Por isso que os discípulos, também tomados pela história única, lembra, não passavam pelo povoado samaritano. Porque a história única contada dos judeus sobre o samaritano era uma história excludente, preconceituosa. E eu lembro, e esse conto da Alice me lembrou de uma mulher da Bíblia, que desafia a história única que estava na mente de Jesus sobre as mulheres estrangeiras. Vocês conhecem a história que está em Mateus e em Marcos. Uma mulher que tem sua filha sofrendo, ela está no lugar dela, ela está na terra dela. Era uma mulher cirofenícia, cananeia. Jesus está cansado, porque os judeus não dão descanso para ele, no território dele. Ele diz, preciso passar um tempo longe. Vou para um lugar que ninguém me conhece. Vou ali, para a cidade de Tiro, descansar um pouco. Ninguém diga que eu estou passando por aqui. Mas, diz essa mulher sem nome, porque a história não é contada, não é narrada por ela, nem pelos cananeus e cananeias. O outro faz questão de, quando narra, esquecer o nome dela. Diz que essa mulher cananeia, não sei como, vazou a informação de que Jesus estava por ali descansando. Mas ela já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E uma mulher, uma mãe, que tem uma criança que está morrendo e sabe que ali tem um homem que não é da religião dela, mas que ela ouviu falar do amor, da misericórdia e do poder que ele tem para quem está precisando de cura. E ela, como aquela mulher negra que entrou na igreja branca, diz, eu vou entrar lá, vou procurar ele. Os discípulos também, afetados pela história única das mulheres estrangeiras ou dos gentios,
tentam impedir que ela chegue perto de Jesus e ela chega gritando. O grito que pede um lugar à mesa do Senhor. E ela chega lá dizendo: por favor, a minha filha precisa de sua ajuda. E Jesus, que na sua humanidade não deixou de ser afetado pela história única que ele ouviu, qual é a resposta que ele dá? Não é a resposta de Jesus, gente. Não o Jesus que depois entende e quebra com a história única que contaram para ele, da religião dele. Ele diz: mas eu não vim para os gentios. A minha missão é só com os judeus. Não posso fazer nada por você não, minha amiga. Você está enganada. Você entrou na igreja errada. Aqui é a igreja branca de judeu. Não sei o que você está fazendo aqui. Parece duro que Jesus tenha tido uma atitude dessa, né, gente? Mas isso é para mostrar que nós, como igreja, fazemos isso. E ela responde de uma maneira tão ousada quanto a ousadia daquela mulher preta que ousou entrar na igreja branca. Ela disse: está certo, Jesus, a mesa é para os judeus. Tudo bem, eu até entendo, mas até os cachorrinhos têm direito de comer da migalha que cai da sua mesa de branco, da sua mesa de judeu. E constrange Jesus. Se você não pode me dar o pão da cura, me dê pelo menos a migalha que sobra de você e do seu povo, da sua mesa. Já que eu não sou digna o suficiente para participar da sua mesa, do seu pão. Deixa eu comer debaixo da mesa como cachorro. Deixa eu comer debaixo da mesa as migalhas que caem do pão que vocês comem. E Jesus, eu imagino naquele momento, teve um efatá. Lembram a mensagem que eu preguei sobre efatá? Abra-se. Abra-se minha visão, deixa eu olhar o outro, sem a interferência da narrativa que os outros contaram para mim. E Jesus passou a olhar aquela mulher não como cirofenícia, como cananeia, como gentia, como preta, como LGBT, como pobre. Ele viu simplesmente uma mulher que precisava da mesa e do pão que ele tinha como dar. E ele disse: mulher, eu nunca vi uma fé como a sua. Vá, sua filha está curada. Irmãos e irmãs, o grito por um lugar à mesa do Senhor tem sido uma luta de tantos e tantos grupos, que como aquela mulher preta, tem ocupado no mundo, na sociedade e na igreja, os últimos bancos. Quando não são jogados escada fora. Todos os dias na nossa sociedade, os pobres, a juventude preta está sendo jogada escada abaixo, Gil. Para a morte. Todos os dias. A comunidade LGBT tem sido jogada escada afora para a morte. E quem está jogando, quando quem joga é um sistema desumano, que não teme a Deus, você até entende e diz: é porque as estruturas são injustas, o mal do mundo está aí gerando morte, exclusão. Mas quando a mão que empurra na escada para a morte, que expulsa do último banco da igreja, é a mão de quem se diz dono da revelação do Deus que é branco, que é preto, que é menino, que é mulher. Alguma coisa está errada se uma igreja usa a sua mão para empurrar as pessoas para fora e não para acolher e abraçar e oferecer a mesa, irmãos e irmãs. Que nessa mesa preta do Senhor, nessa manhã, a gente possa pedir perdão. A Bíblia, quando fala da ceia do Senhor, usa um termo que foi muito usado, que a gente até fica dizendo assim: cada um examine-se a si mesmo, e não coma para a sua própria condenação.
Sabe o que isso quer dizer? Se você ainda é uma pessoa que a sua mão é usada para empurrar alguém para fora, você vai comer esse pão para a sua própria condenação. Então examine-se. Examine se há em você preconceitos, racismo, se a sua mão, de alguma maneira, que podia puxar e acolher, é mão que empurra para fora, que separa, que divide, que exclui, que diminui o outro. Examine-se a si mesmo. Ninguém pode lhe examinar. Só a sua consciência examina a sua própria consciência. Que essa mesa não sirva para nossa condenação. E a nossa condenação não é você ficar procurando assim, e qual foi o pecado que eu cometi essa semana? Falei mal de alguém, fofoquei. Então não posso ser que nossos pecados fossem só esses, né? Tenhamos coragem de dizer, Deus, a minha omissão também, o meu estranhamento de dizer, para que um culto desses? Reforça as estruturas racistas que estão aí. Quem se cala também é cúmplice desse sistema que gera dor na vida dos nossos irmãos e irmãs pretos e pretas. Que faz ele olhar para um homem como você branco, uma mulher como você branca, e se sentir menos. Que o Senhor examine a nossa vida. Que a Ruá sopre em você e fale com você sobre o que você precisa confessar. O que nós, comunitariamente também, precisamos confessar para que nós possamos ceiar, não para a nossa condenação, mas para a nossa libertação. Amém? Eu vou convidar, então, o Wellington, que vai continuar com a ceia. Que o Senhor nos abençoe. Nós iremos cantar essa canção, que hoje eu diria que é uma canção universal, de Neymar Barros, Oração de São Francisco. E eu quero convidar o núcleo da pastoral, Irmã Lourdes, por favor, para que a gente possa, agora, enquanto cantamos, levar até a congregação esses elementos. Irmãos e irmãs, o pão e o vinho que a gente usa comumente, Jesus usou por uma questão básica. Jesus nasceu numa região em que o pão, o vinho, o peixe e o azeite é a base da alimentação. Como um bom contador de histórias que Jesus era, no momento, Ringo, que ele quer deixar uma marca, ele pega um pão. Lembremos, ele é judeu. E os judeus comiam pão sem fermento na Páscoa. Páscoa é sacrifício. E ele diz, eu sou o Cordeiro. Por isso, Carminha, que ele pega um pão. Porque era o que tinha na mesa de todo judeu. Ele parte o pão. Mas se ele nascesse, gente, no sertão do Cariri, Jesus faria a ceia com certeza, com cuscuz e café. Se Jesus nascesse, irmãos, no México, na Guatemala, provavelmente a ceia ia ser com feijão dentro de um, como é o nome daquele? De um taco. Seria um taco, irmãos, que é a base de milho, maíz, que inclusive é a base de muitas comidas no mundo inteiro. Se Jesus nascesse na Alemanha pós-Segunda Guerra, destruída,
Porque às vezes a gente diz, não sei porque que alemão come tanta batata. É porque gosta de batata. Não, irmãos. É porque na Alemanha destruída após a Segunda Guerra, o que sobrou foi batata. Eliane também estava nesse culto. Nós fomos numa igreja, numa época natalina, de um grupo de cristãos que a gente não conhece aqui no Brasil. E que, lembra da ceia? Eles fazem questão de comer o que eles comeram quando eles estavam sendo, Pedro, perseguidos na Europa por conta da fé deles. Naquele dia a gente participou do culto de Natal e da ceia de Natal deles, comendo o que os primeiros daquela fé comeram, peregrinando pelo mundo. Então a ceia pode ser vatapá, irmãos, pode ser abará. O elemento em si é o que menos importa. O que importa é o sentimento, irmãos. É o sentimento. Então, em nome de Jesus, hoje eu queria lhe pedir que quando esses elementos fossem chegando na sua mão, tem pé de moleque ali. Você se lembrasse, sabe, Bisa? Para mim, eternamente Bisa. Que você se lembrasse que este culto memorial é importante, irmãos. Porque pessoas foram desumanizadas. E o que mais dói, gente, foi em nome do cristianismo. O portal do esquecimento. Quem já viu isso, irmãos? Em África. O baobá, irmãos. Onde Marcos, antes de ser embarcado no navio, esses homens e mulheres tinham que dar voltas, Carminha, para esquecer. Esqueça o seu nome, esqueça a sua família, esqueça a sua religião. E muitos morreram de banzo. Às vezes a gente come uma comida pesada e diz assim, me deu um banzo. Quem conhece essa expressão? Mas irmãos, banzo era depressão. Eles não estavam morrendo de banzo porque tinham comido uma comida gostosa. Mulheres, Léo, provavelmente ancestrais suas, preferiram jogar as crianças no mar, para elas não serem estupradas, escravizadas aqui. Irmãos, esse país cristão foi o último país do mundo a acabar com o quê? Ah, irmãos, vai para lá com o discurso de família de bem, irmãos, de homem de bem, irmãos, de Deus, pátria, família e liberdade, irmãos. Liberdade para quem? Família de quem? Que Deus estamos falando, Ringo? O Deus que mandou dizimar os indígenas? O Deus, Adriano, que manda estuprar mulheres lésbicas com estupro corretivo? O Deus, irmãos, que fez com que um infeliz esses dias colocasse chimbra, pólvora, prego numa lata de Coca-Cola para que Jorge, 50 anos, fosse pegar a latinha, mais uma, Fernando, mais uma latinha, para ele amassar e vender. Jorge perdeu a mão. Mas pastor, isso não é Deus que manda. Mas é o que a pastora diz. A teologia que alimentou esse país, irmãos, mata. Por isso nós vamos cantar essa canção. Senhor, não me deixe ser a mão que empurra nenhum corpo escada abaixo. Em nome de Jesus. Cantemos enquanto nossa pastoral entrega os elementos. Pegue o elemento, ore e aguarde. E examine o seu coração. Ninguém está autorizado a examinar o coração de ninguém. Diga para o Denis que quando ele estiver bem, ele vai vir e cantar aqui um axé nesse culto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar sem ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu participei de uma ceia domingo passado em Porto Calvo, Ritinha. E participei de outra ontem em Aracaju. Na igreja cristã, irmãos, do tempo de Jesus, a ceia era todo dia. A ceia não era esse negócio que a gente faz. Eles se reuniam para comer juntos. Eles estudavam a palavra, eles louvavam a Deus, eles oravam e eles comiam juntos. Isso era a ceia do Senhor. O problema, Bárbara, é quando os poderosos começam a entrar na igreja dos pobres e o grande imperador romano se converte. Você coloca aqui, Roberto. E aí já não podia mais se reunir todo dia. A Adilene, que tem um laboratório, com o irmão que é advogado, com o outro que é zelador, porque agora tem um imperador para participar da ceia. E aí, Fernando, já não pode mais estar de bermuda ou com a minha roupinha puba, porque afinal de contas a ceia já também não vai ser na casa de Dona Terezinha ou na varanda da Solimar. Vai ser no palácio. E no palácio não é todo mundo que se sente à vontade. Ana Deusa, esses dias nós resgatamos sua história. Fica de pé, Deusa, por favor. Para a gente nunca esquecer, irmãos. Quem não conhece a Deusa passou, irmãos, quase um ano assistindo os cultos de um pé de amêndoa que tinha aqui em frente. Mentira, Deusa. Porque Deusa, que morava no Mutange, olhava para essa igreja que tinha alguns carros no estacionamento e dizia: é igreja de rico. Irmãos, ninguém me venha com conversa: eu também sou periférico, pastor, eu também sou pobre. Irmãos, no Brasil, a gente sabe quem é pobre, irmãos. Quem é classe média baixa. Não é verdade. Deus achava que essa igreja, por ter carros, pode sentar, Deus, era uma igreja de ricos. E ela então ficava de frente. Agora imagina, Tuane, houve um tempo que a gente pensou em botar ar-condicionado aqui, irmãos.
E para a gente botar ar-condicionado aqui, a gente tinha que fazer o que com o templo? Botar um forro, fechar as portas. Eu estou me sentindo mal nessa manhã, irmãos. Eu acordei 4h40. Hoje eu disse para a pastora, pela primeira vez vindo, não estava me sentindo bem. Agora eu chamei Roberto ali. Foi para dizer, Roberto, acho que eu não vou chegar até o final. Não vou morrer, espero. Não vai ser dessa vez. Eu espero. Mas não estou me sentindo bem. Claro que se tivesse um ar-condicionado aqui. Como é que faz, Bárbara? Seria gostoso, como diz o profeta Carlos Couto. Gostoso. Mas o ar-condicionado aqui, as portas estariam fechadas. Aí um dia Ana Deusa teve coragem de entrar. E com ela puxou Adeildo, ela puxou Roberto, ela puxou um bocado de gente, irmãos. E a igreja estremeceu. Queria que a gente ficasse de pé. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Diga isso para Deus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Geralmente esse momento, Alain, começa assim. Na noite que foi traído, Jesus pegou o pão, não é assim, Pedro? Repartiu e disse. Depois, se pegou o cálice. Mas ultimamente eu tenho preferido o texto que Rose adorava cantar. Divino companheiro no caminho. Depois de caminharem um tempão ao lado dele sem perceber, quando ele senta na mesa da cozinha com eles e parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E de repente Jesus sumiu. Aí olharam para o outro, Mila, e disseram assim: agora eu estou entendendo porque que o nosso coração estava pegando fogo. E a pastora disse a semana passada em Portugal: se a ceia do Senhor não serve para abrir os olhos e para incendiar o coração, de arder o coração, virou um ritual religioso. Então, queria que você trocasse o seu cálice. Queria que com o seu jeito, sua palavra, você abençoasse a pessoa que está do seu lado na troca do cálice. E na sequência nós vamos comer e beber juntos esse pé de moleque, que é herança, Tatá. É herança de mulheres negras que aprenderam com os indígenas, que foram massacrados, mas que mantiveram muitas raízes vivas. Deus seja louvado. Pode sentar. Ó Mestre, fazei que eu procure o quê? Consolar que ser consolado. Compreender. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Amar sem ser amado. Pois é dando que se recebe. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo. E é morrendo
que se vive para a vida eterna. Olha essa frase, Rogério, que eu ouvi esses dias. Nós somos a única religião que no final o Deus da gente morre. Nós somos a única religião que no final o Deus da gente morre. Bom, é verdade que o ressuscitam 3 dias depois. Mas pesquise as religiões e vê se alguma religião, o seu guru, o seu grande nome, termina a história fracassadamente morto, assassinado pelo sistema. Nunca esqueça isso. Jesus dá a vida, Ele não tira a vida. É inconciliável alguém que usa o nome de Jesus defender, tirar a vida. Em nome de Jesus. Quero fazer um pedido. Nós temos um questionário elaborado pela Comissão de Finanças da igreja. Quem pelo menos já viu esse questionário nos grupos da igreja? Quem já viu? Eu não vou perguntar quem respondeu, mas eu vou lhe pedir, responda. Porque eu sei que às vezes é falta de atenção, vou fazer depois. E se você não tem habilidade para o virtual, Eliane e Solimar, fiquem de pé, por favor. Elas estão aqui. Para logo ir na secretaria com você, você pega o físico, não precisa botar o nome, elas não precisam ficar do lado, porque não tem que escrever nada, só marcar um X, só isso. Mas se você precisar de ajuda para responder o questionário físico, você poderá contar com as duas. Mas eu peço, obrigado, que os irmãos respondam, porque essa é a última semana, e a gente precisa dessas informações, para construir o perfil socioeconômico da nossa igreja. Também queria pedir muito aos irmãos, quem já pegou, Maria, uma das rifas, se você não vender, compre, mas tente anunciar o máximo que puder. Nós vamos pagar das barracas alugadas 4.000. 4.000, irmãos. Nós não vamos fazer culto dentro do salão com ar-condicionado na beira da praia. Não é inteligente, um lugar bonito daquele, e o Covid está aí. Então o culto vai ser ao ar livre, mas o pagamento dessas barracas não estão incluídas na inscrição. Então nos ajude a vender essas rifas. Vamos ao acampamento. É um tempo sim marcante. A gente está um tempão. Mas também quero já deixar de sobreaviso os irmãos. Porque na pandemia a gente aprendeu a ter que refazer planos e a lidar com uma coisa que ser humano nenhum gosta. Frustração. Se esses números galoparem e se tornar algo desenfreado, nós temos um grupo na Igreja Saúde IBP, a Clécia entrou agora, nós estamos monitorando. Lá tem médicos, tem enfermeiros. Nós não vamos ter problema nenhum de suspender o acampamento. Devolveremos o dinheiro, mas estamos pedindo a Deus que isso não aconteça, em nome de Jesus. Amém? Por isso que tomar a 4ª vacina quem não tomou. Por isso que se você está com sintoma gripal, use máscara em lugares fechados. Por isso que você precisa higienizar suas mãos. E ter cuidado, para que seja um tempo muito potente, 8, 9, 10 e 11, lá no acampamento. O sertão está com 40 pessoas, alegria. Vai ser um tempo muito jóia. Mas mais uma vez, Rogério, nós suspendemos o culto dos 50 anos. Nunca mais nós faremos 50 anos. Ó, a Aninha Lira, fica de pé, Aninha. Qual é o dia específico? Dia 8, a Aninha está convidando todo mundo para uma rave depois do culto. Ela vai celebrar os 40 anos. Gente, a Aninha é promoter. Ela é promoter.
O Robertinho hoje, né, Bartrand, a Lulu, a noiva do Robertinho. Então, quem for ao acampamento já está com entrada garantida para a rave dos 40 anos, um grande luau, depois do culto. Não, mas a rave é o seguinte, cada um leva o seu. Não é não, Nia? Cada um leva o seu. Hein? É assalto. Assalto é... Depois, o mais maduro aqui sou eu. Dia 4 de dezembro, nós vamos eleger a diretoria dessa igreja. E domingo que vem, nós vamos apresentar os nomes que nós estamos construindo juntos. Eu tenho conversado com a pastora Ódia, nosso vice-presidente, a diretoria. E nós só está faltando um nome para fechar. E talvez você que está aqui seja convocado. Se for, aceite, irmão e irmã, em nome de Jesus. Então, domingo nós vamos dar ciência dos nomes e dia 4, Assembleia Extraordinária para eleger. Quero fazer uma consulta aos irmãos. O Natal esse ano cai no domingo, dia 25, mas nosso culto tradicionalmente tem sido dia 24. Pergunta: faremos o nosso culto sábado 24 e domingo 25 de manhã, não teremos culto? Ou os irmãos preferem fazer o culto de Natal dia 25 de manhã? É que eu fico pensando como é que os trenós e as renas... Não. Não é? Não teremos culto dia 25 pela manhã. Amém, igreja? Porque, e não dá, como é que você vai acender luz? Como é que você vai botar luzes? Como é que o Papai Noel vai descer pela chaminé? Não tem como. Tem que ser à noite. Então, atenção. Já anote aí. Dia 25, não teremos culto pela manhã. Tá bom? Com certeza vai chegar gente aqui domingo de manhã. Mas eu não vou ter a mínima apelo que nem aqui eu vou estar. Vou estar em casa. Então, culto de Natal da igreja, tradicionalmente, sábado 24. O horário a gente vai definir com a liderança, tá? Já queria pedir aos Barnabés que nos ajudasse para a gente providenciar, e qualquer irmão que tenha acesso, vamos tentar providenciar aquela iluminação aqui para frente. Mas nós merecemos fazer um culto natalino muito bonito, irmãos, em nome de Jesus, ok? Dia 31, só informar, tá certo? Virou o ano, dia 1º não teremos culto, óbvio. Então, dia 31 também vamos informar o horário, tá bom? Então, culto de ano novo, dia 31, esse não dá para mudar, normalmente, virada de ano, 31. Mas dia 1º não tem culto. E o nosso culto de Natal, 24. 25, não teremos culto pela manhã. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos numa comunidade de fé que nos ajuda ao efatar, abrir os olhos, a ampliar nossa visão, alimenta nosso senso crítico, nossa capacidade de pensar a fé em diálogo com o mundo real e concreto, não a nos alienar. Somos pessoas de fé, cremos no milagre, cremos na providência, cremos na cura, cremos na restauração, mas também cremos na ciência, na generosidade, na partilha. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por esse culto em que celebramos ao mesmo tempo o Dia da Consciência Negra, mas também denunciamos o racismo que precisa ser enfrentado todos os dias do ano. A não aceitarmos atitudes racistas com... Foi brincadeira. Ajuda-nos, ajuda-nos e ajuda-nos a principalmente exorcizar o pouco ou muito de racismo que exista dentro de nós. Nos ajuda a enxergar onde ele está, escondido às vezes, para que a gente exorcize e se veja livre dessa peste
em nome de Jesus. E cobre teus filhos e filhas, Pai. Principalmente nossos irmãos e irmãs, como já tivemos filhos e filhas aqui, abordados na rua, só pela cor da sua pele. Por isso lhe suplico, que este culto sirva e essa mesa, e essa lembrança que será entregue simples, mas para marcar, para cada um e cada uma, que a luta desta igreja não tem data para terminar, até que o Senhor da mesma nos convoque à tua presença. Essa é a nossa fé. Por isso te pedimos que, em nome de todos que passaram, da nossa ancestralidade, a gente siga lutando por um mundo mais justo, mais decente e digno para cada ser humano que põe os seus pés nessa terra. Livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma pequena orientação. A pastoral tem um pequeno presente para você. A pastoral fará a distribuição agora, e nós, em 5 minutos, iremos fazer uma rápida assembleia administrativa. E isso que às vezes a gente acha meio chato, é o que nos dá, Marcelo, a autoridade de ter uma coisa que poucas igrejas têm: transparência. Mas será rápida, porque todos os documentos já estão aí. Todos os documentos estão no grupo da família IBP. E se você olhou e tem dúvidas e questionamentos, você poderá levantar. Caso contrário, eu não vou pedir, por exemplo, para o tesoureiro vir aqui ler o que já está com os irmãos. Ele apenas virá aqui fazer um destaque ou outro que ele julgar necessário. Agora, a ata, esse é um documento histórico. Esse precisa ser lido, porque aqui e ali nós não temos uma máquina. Nós temos seres humanos redigindo decisões. Qualquer coisa que passe numa ata que a gente não observe e não reveja, Léo, torna-se documento legal. E só na assembleia seguinte, por alguém que votou a favor, é que esse assunto pode ser revisado, e caso contrário, isso não tem como mudar. Então a ata é um documento extremamente importante na vida de uma instituição. Queria que o Ministério da Pastoral, por favor, fosse entregar esse mimo, e que você recebesse esse mimo como um gesto de gratidão pela sua vida, mas também de lhe convidar à luta antirracista todos os dias. Eu queria que o pessoal ajudasse aqui, por favor, a Gil. Tá bom? Então, vamos fazer isso. Vamos cantar? Os pássaros cantam afinados, expressão da sua paz, e as flores bem vestidas, resultado do cuidado seu, ó Pai. Minha voz tenta, sem cansar te alcançar, na real você nunca esteve longe assim.
voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta, seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sopra, graça me sustenta, eu não mereço, não, eu não mereço, vejo o que fizeram com seu nome, meu coração chora. Ouço o que fizeram com seu nome, meu coração grita. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio, Deus é mulher, Deus é menino. Glória a Deus. Amém. Irmãos, objetivamente, por favor, primeiro, declarar aberta a Assembleia. A Assembleia é híbrida nesse instante, está aqui nossas duas secretárias, o que significa dizer que nós temos irmãos entrando pelo Meet para participar virtualmente. Agora, por favor, preste atenção a isso aqui, por obséquio. Só um minutinho, dê uma sentadinha aí, presta